Boa noite, gente. Que bom que você voltou. A gente vai continuar a nossa série extraordinária. Eu quero orar com você nesse momento, pode ser? Feche os seus olhos. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez. Nós temos muitos amigos nossos, pessoas queridas da nossa comunidade que estão desfrutando esse feriado fora de São Paulo. O Senhor possa os abençoar onde estiverem. A gente tem muita gente acompanhando hoje pela internet também. Que o Senhor possa estar presente na casa de cada um destes. E de maneira especial estes que aqui vieram, Senhor, que vieram pessoalmente, ouvir a Tua palavra que será aberta, que eles possam ter as suas demandas atendidas, ó Pai, não por aquilo que eu vou dizer, mas por aquilo que o Senhor tem a dizer e traduzir daquilo que vou falar, através do Teu Espírito, para atender cada coração aqui. É o que eu te peço nessa noite por Jesus, amém. Você é muito bem-vindo mais uma vez à Nova Semente. Como você sabe, a Nova Semente é um espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe para semana após semana oportunizar uma experiência real com Deus. E mais uma vez hoje, a gente quer fazer isso através do estudo da Palavra de Deus. Eu me chamo André Masson, sou um dos pastores dessa comunidade e hoje à noite nós vamos dar continuidade à série Extraordinário. Hoje nós vamos falar do segundo episódio da série Extraordinário. Nesses encontros que estamos tendo, nós propomos refletir sobre os sinais do reino, os extraordinários da vida real, aqueles vislumbres da vida perfeita, aquela vida que deveríamos ter caso o mal não existisse. No sábado passado, a gente falou sobre o extraordinário entre nós e conversamos um pouco sobre como a presença do Cristo, que é o extraordinário da vida, pôde fazer diferença por onde passou e com as vidas ordinárias em que ele entrou em contato. Todas as vezes que uma vida ordinária entra em contato com o extraordinário, existe transformação ali. Hoje nós vamos falar sobre o extraordinário agora, e no próximo sábado nós vamos encerrar falando sobre o extraordinário em nós. O homem ele nunca soube lidar com a ideia da finitude humana. Essa é a nossa grande questão, esse é o nosso grande problema. A gente é um bicho estranho, a gente é um bicho que sabe mais do que devia e menos do que precisava para ser feliz. A gente seria mais feliz se a gente fosse gato. Porque o gato ele não sabe tudo que a gente sabe. A gente sabe que vai morrer. A gente sabe que a vida tem um fim. E isso dificulta a nossa existência. O gato ele não sabe. Então ele vive feliz como gato todos os dias, sem nenhuma ansiedade em relação ao futuro ou em relação ao amanhã. Agora o homem, porque sabe mais do que devia, ele vive ansioso com o amanhã. Não bastasse a gente saber mais do que devia, a gente sabe menos do que precisava. Porque a gente sabe que vai morrer, mas não sabe quando. A gente sabe que vai morrer, mas não sabe como vai ser amanhã. E isso incomoda a gente profundamente. A ideia da finitude humana é perturbadora. É talvez a mais perturbadora questão a ser resolvida como condição para uma vida alegradora. Não à toa, toda iniciativa filosófica tem por objetivo responder essa questão em relação à finitude humana. A demanda atendida por toda a escola filosófica é uma demanda soteriológica, é uma demanda de redenção. Toda escola filosófica que surgiu com pretensões soteriológicas. E por soteriológico quero dizer o estudo, a ciência que trata da salvação. Soter é salvação em grego. Por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano. Porque é nascido na polis de Soter, na cidade de Salvador. Soteriologia é o estudo da salvação. Toda escola filosófica tem uma proposta soteriológica. A vida não tem sentido, a vida é finita. Qual então o sentido dessa existência? Todo pensamento se debruça por oferecer uma resposta que nos satisfaça. Cada escola buscou um caminho redentivo, seja na busca dos prazeres, como o hedonismo, o epicurismo, ou no caminho da plenitude moral e ética, como o estoicismo, ou mesmo na busca por encontrar o seu lugar no cosmos. Essas eram saídas que os adeptos poderiam adotar para acalmar a sua existência. A gente vem ao mundo sem que nos peçam licença,
e a gente vai embora sem que nos perguntem se a gente estava pronto para ir. E nesse intervalo de tempo entre o vir à existência e o partir, a gente precisa encontrar um sentido aqui. O professor Cortella, outro dia, estava contando uma história num dos vídeos que assisti dele, e ele conta que num congresso para 2.000 enfermeiras, na hora de um debate, ele foi indagado por uma delas no final da seguinte maneira: professor, quando você morrer, o que você quer que digam sobre você no seu velório? Qual que é o epitáfio que você quer que coloquem sobre você quando você morrer, no dia da sua morte? Ele então rodeou, citou uma porção de filósofos clássicos, dourou a pílula e na intenção de pegar a enfermeira desprevenida, ele devolveu a pergunta: e você? O que você quer que digam no seu velório? O que você quer que digam como epitáfio na sua morte? E a resposta dela foi pronta. Ela disse assim: no dia da minha morte, o que eu mais quero que digam, a última fala sobre mim é: nossa, o corpo está mexendo. Esse é o sonho de todos nós, né? Que no dia da nossa morte, a gente no esquife, alguém chegue perto assustado, dizendo: nossa, o corpo está mexendo. Quando o cristianismo surge, ele rapidamente subverte todas as propostas filosóficas dos seus dias, porque a proposta soteriológica cristã era impensável, completamente impensável, e ela era insuperável. O cristianismo no primeiro século, ele subverte todas as propostas soteriológicas anteriores a ele, de todas as escolas filosóficas. Ele reina absoluto, o cristianismo, por 1.500 anos. Percebe na história? O cristianismo passa a ser a narrativa redentiva mais predominante, especialmente no Ocidente, superando os clássicos greco-romanos, porque ela tem uma proposta soteriológica mais interessante do que as outras. Na sua obra A Tentação do Cristianismo, Luc Ferry, filósofo francês, que foi ministro da Educação na França por muitos anos, em uma das suas obras, o Luc Ferry é um autor, um filósofo bastante conhecido por uma obra chamada Aprender a Viver. Talvez seja uma das obras de iniciação à filosofia, como O Mundo de Sofia, como A Arte de Viver, e como do Antônio... Agora vai faltar o nome do livro dele, mas são obras de iniciação à filosofia. E uma das mais importantes obras de iniciação à filosofia é uma obra muito simples, chamada Aprender a Viver, do Luc Ferry. Mas numa outra obra dele, chamada A Tentação do Cristianismo, ele vai contar como é que o cristianismo conseguiu subverter com tanta rapidez toda a filosofia proposta até então. E numa das páginas do seu livro, mais precisamente na página 89, o Luc Ferry diz assim: a boa nova, que Paulo considera essencial entre todas, já que ela constitui a mensagem do Evangelho, é a ressurreição. O que o Cristo vai nos prometer não é sobrevida sob a forma de um fragmento do cosmos, Ele mesmo impessoal e cego, mas Ele nos garante que pela fé vamos poder reviver e reencontrar após a morte aqueles que amamos. Evidentemente, a promessa é grandiosa, desde que, é claro, se creia nela. Aí está, conforme me parece, o âmago do âmago da tentação cristã, da sedução que o cristianismo vai exercer. Analisando como é que o cristianismo subverteu as filosofias do primeiro século, ele vai dizer que a proposta cerne do cristianismo tem que ver com a doutrina da ressurreição. Se você crer na doutrina da ressurreição, então o cristianismo constitui a melhor saída para a crise existencial humana. O que fazia do plano de salvação pregado por Paulo e pelos demais apóstolos algo mais interessante do que as propostas filosóficas? A ressurreição. A gente vive desejando uma vida extraordinária. A gente tem problema com a vida ordinária. Algo dentro de nós deseja a eternidade. Algo dentro de nós almeja uma vida extraordinária, isso é, uma vida que rompa com o ciclo ordinário da morte. O mais sábio rei de Israel, Salomão, ao refletir sobre o sentido da vida no seu livro Eclesiastes, que nada mais é do que um tratado sobre a existência humana, ele vai dizer assim, logo no início do seu livro, no capítulo 3, no verso 11, Salomão diz assim:
Olha só o que ele percebeu depois de tentar percorrer e buscar entender o sentido da existência. Salomão vai dizer assim no capítulo 3, verso 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E aí ele coloca essa sentença próxima: também pôs a eternidade no coração do homem. Sabe por que você tem problema com a finitude? Sabe por que você, diferente dos outros bichos, sabe que vai morrer e não concorda com isso? Porque você não foi feito para morrer. Alguma coisa dentro de você acredita que é possível a eternidade. E se tem alguma coisa dentro de você que diz que é possível a eternidade, é porque de alguma maneira essa eternidade precisa ser possível. Senão você jamais sonharia com ela. Salomão vai concluir isso que a gente sente e que ele já sentia lá naquela época. Ele vai dizer assim: foi Deus quem colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que o homem não se satisfaz com a vida ordinária. É por isso que a gente busca um encontro com o extraordinário agora. Salomão, ele encontrou o segredo de onde surge esse descontentamento com a finitude. Deus colocou dentro de nós o desejo pela eternidade, Ele colocou dentro de nós o desejo pela vida eterna, Ele colocou dentro de nós o desejo por uma vida extraordinária. A gente foi feito para algo maior do que essa vida. Foi essa esperança que motivou C.S. Lewis a produzir uma das suas teorias mais conhecidas. E eu usei isso aqui há algum tempo atrás, eu quero repetir essa proposta do Lewis. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, talvez um dos mais competentes pensadores do século passado, ateu, que ao investigar o texto bíblico se converteu ao cristianismo. Ao tentar refutar a narrativa judaico-cristã, ele se converteu e se tornou um grande apologeta do cristianismo e escreveu uma brilhante obra chamada O Cristianismo Puro e Simples. E é justamente no seu Cristianismo Puro e Simples que ele vai dizer assim: foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes nesse aqui. A maior parte das pessoas, se tivesse aprendido a examinar profundamente seus corações, saberia que querem com veemência algo que não pode ser alcançado nessa vida ou nesse mundo. Quando a gente esqueceu de que existe uma eternidade a ser buscada e almejada, quando a gente foca a nossa vida nesses dias que a gente conta nos dedos aqui, quando a gente acha que as conquistas que essa vida pode nos oferecer de fato nos satisfarão, a gente se torna incompetente para viver essa vida aqui. E ele vai dizer que a gente sonha com algo muito maior do que isso. E se a gente sonha com algo muito maior do que isso, é porque a gente foi feito para viver algo muito maior do que isso. Esse anseio surge em cada um de nós e a gente coloca ele nas coisas que essa vida pode nos oferecer. Então a gente se apaixona e a gente pensa que finalmente a gente encontrou aquilo que nos vai oferecer satisfação plena. Está ruim a tua vida? Você está sentindo falta de alguma coisa? Aí você vai buscar no outro a tentativa de satisfazer isso. Aí você se apaixona por alguém e fala: agora eu vou ser feliz. Aí você casa. Aí é para ser feliz. É para ser satisfeito, porque você falou: só faltava uma pessoa na minha vida, eu encontrei essa pessoa, agora eu vou ser feliz plenamente. E aí você começa a ver que o casamento é um investimento a longo prazo. Que ninguém casa com a pessoa certa. Eu casei com a pessoa errada, a Suzy, está aqui atrás. Ela também casou com a pessoa errada, sabe por quê? Porque ninguém casa com a pessoa certa, a gente sempre casa com a pessoa errada. A pessoa com quem a gente casa só vai se tornar a pessoa certa para nós lá na frente, quando a gente olhar para trás e falar: nossa, essa era a única pessoa possível para mim. Porque o casamento é um investimento a longo prazo. Por isso que um monte de gente desiste cedo. Porque não entende que o casamento depende de persistência, o casamento depende de construir junto, o casamento depende de perdoar, de tolerar, de dar passos para trás, de abrir mão daquilo que lhe é mais caro em prol do bom convívio com o outro. É uma sociedade, é como um empreendimento. Não dá certo a curto prazo, só vai dar certo a longo prazo. Só que lá na frente, quando você olhar para trás e falar: gente, eu vivi a minha vida toda com essa pessoa, essa era a única pessoa possível para mim. Mas no início ninguém casa com a pessoa certa. Aí você casa achando que vai ser feliz no dia seguinte. Você encontrou a pessoa da sua vida. Você casa e fala assim: gente, agora eu continuo com umas carências aí. Pensei que eu ia ser feliz, mas ainda está faltando alguma coisa aqui. Aí você fala assim: já sei. Eu preciso mesmo mudar para um país diferente. Preciso ir para um país mais desenvolvido. Partiu o Canadá.
Tem gente aí que está tentando, né? Partiu o Canadá, lá é mais seguro, lá eu vou criar minhas filhas com mais tranquilidade, lá elas vão estudar em boas escolas. A gente pensa que isso, enfim, vai preencher nossa angústia pela vida. E quando a gente chega lá em Dublin, quando a gente chega lá em Toronto, quando a gente chega lá em Miami, é bom nos primeiros 15 dias, né? Mas depois a gente começa a ver que está faltando alguma coisa ainda. Não entendi, está faltando algo, ainda não estou feliz. Estou aqui do outro lado do mundo, achei que era muito maior que o Brasil, mas não estou feliz ainda. E aí a gente fala assim, não, o problema é a nossa carreira, é a minha carreira, os meus sonhos, onde eu quero chegar, e eu tenho um plano de carreira, eu vou chegar lá, e a gente se distrai com isso por 30 anos, né? A gente se distrai com isso, a gente se forma ali com os 20 e poucos, 30, e a gente vai até os 60 tranquilão, achando que aquilo vai distraindo a gente, vai dando significado, e a gente aposenta, com 65 agora, né? A gente aposenta, a gente fala assim, gente, eu vivi a vida toda fazendo isso, era isso? Essa é a síndrome que meu pai está vivendo agora, está aposentando, falando, era isso? A gente fala, ainda não é isso. Sabe por que a gente não fica satisfeito com nada? Porque a gente anseia por algo que essa vida não pode nos oferecer. Nada do que não é perene pode nos satisfazer. Só aquilo que é perene pode satisfazer um anseio daquele que tem, segundo Salomão, a eternidade no seu coração. E aí C.S. Lewis vai propor 3 caminhos que o homem pode adotar para tentar ter uma vida um pouco melhor nesse caso. Para acalmar seu coração aí, se você está nessas buscas malucas da vida, tentando ser feliz com a sua carreira, com o seu casamento, com o país que você vive, com, sei lá, seus negócios. Não quero te desanimar não, mas C.S. Lewis diz que tem 3 caminhos para você se encaixar nessa vida. O primeiro caminho, ele chama de o caminho do tolo, a via do tolo. Ele põe, o tolo é aquele que põe a culpa nas próprias coisas. Passa a vida toda a conjecturar que se eu tivesse outra mulher eu ia ser mais feliz. Com essa aqui o problema é ela. Se eu tivesse outro, o problema sempre está no outro. Se eu fizesse uma viagem mais cara nas férias do ano que vem, aí sim eu vou ser feliz. Porque essa aqui na Disney não rolou. Preciso ir para o Louvre, aí vai para o Louvre, não rolou também. Eu preciso de uma mais, agora eu vou para as ilhas... para a Grécia, aí chega lá e não rolou. Quem sabe lá eu vou conseguir capturar alguma coisa misteriosa que eu estou procurando, aí eu vou para a Índia, eu vou tentar buscar me espiritualizar. A maior parte das pessoas, mesmo as bem-sucedidas, vivem entediadas e descontentes. Passam a vida pulando de um relacionamento para outro, de um continente para o outro, de um passatempo para outro passatempo, sempre na esperança de que o último, ou melhor, o próximo, enfim, vai ser a coisa certa, que enfim vai dar sentido para a vida, e a gente sempre se decepciona. O C.S. Lewis vai chamar esse método do método do tolo, que acha que ele vai encontrar nas coisas que não são perenes o sentido para uma vida que anseia pela eternidade, uma vida que anseia pelo extraordinário. E aí ele vai dizer que o segundo caminho, que é um caminho melhor do que o do tolo, é o caminho do desiludido. E aí eu já estou dando sugestão para você. Talvez, se você está adotando o caminho do tolo, você já sai daqui percebendo, esse caminho não vai dar certo. Tem o segundo caminho, o segundo caminho é o caminho do desiludido. O desiludido é aquele que concluiu que tudo não passava de conversa fiada mesmo, e que a grande verdade é que a vida não tem sentido nenhum mesmo, e que em momento algum a vida vai oferecer algum sentido, então ele desiste de buscar o fim do arco-íris, sabe, para encontrar o pote de ouro. Fala, gente, deixa eu contar uma coisa para você. Você está indo atrás do pote de ouro? Eu já fui lá, não tem pote de ouro nenhum. É um negócio mesmo, a vida não tem sentido. Nem tenta correr atrás. Esquece isso aí, não faz sentido. É o desiludido. Conhece gente assim? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque não tem sentido mesmo nenhum. Então ele se acomoda, ele aprende a não esperar muito da vida. A vida não tem muito para oferecer. Essa é sem dúvida uma via bem melhor do que a primeira. Porque essa torna pelo menos o homem um pouco mais feliz. E não faz dele um problema para a sociedade, que fica tentando cutucar no outro e tentar extrair do outro o sentido para a sua vida. É fato que o desiludido tende a ser uma pessoa chata. Mas de maneira geral ele está protegido das agressões da vida. É chato porque toda vez que tem alguém feliz do lado dele, ele fala assim, está feliz por quê? Está no cruzeiro. Eu falo, mas sabia que pode afundar, né? Sabe que, esteja preparado. É o desiludido. Nunca está feliz. Mas pelo menos não sofre. Mas tem uma terceira via que o C.S. Lewis propõe.
A terceira via que o C.S. Lewis propõe, e que essa para mim faz mais sentido, é a via do cristão. Ele vai propor assim, e ele vai dizer assim no Cristianismo Puro e Simples. As criaturas, é lindo esse pensamento do Lewis. As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Olha só que afirmação filosófica. As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Então, se você deseja a eternidade, é porque de alguma maneira ela precisa ser satisfeita. Porque se ela não pudesse ser satisfeita, você sequer desejaria ela. Lembra que Salomão responde? Por que a gente vive assim? Porque Deus colocou a eternidade no teu coração. O desejo pela eternidade. Por isso que você não lida bem com a finitude. O C.S. Lewis vai dizer assim, as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome? Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar? Existe água. O homem sente o desejo sexual? Existe o sexo. Se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que não fui criado para esse mundo. É que eu fui criado para um outro mundo. Não para esse. Porque se tem um desejo no meu coração que nada nesse mundo satisfaz, significa que eu não sou daqui. Porque se não fosse possível, eu não desejaria. Não há como desejar algo que não é possível. É por isso que a gente vive uma eterna busca. Porque nada que não seja eterno é capaz de nos satisfazer. Para de tentar encontrar sentido naquilo que não é eterno. Sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Isso é um probleminha. Por isso que a gente a gente é diferente dos outros bichos. Deus não colocou a eternidade no nosso pet, no coração dele. Mas Ele colocou no nosso. Por isso que Ele é feliz e a gente às vezes fica mal na bad. Trazemos na bagagem a memória do jardim e a esperança do paraíso. Um dia a gente viveu lá. E isso preserva como uma centelha divina dentro de nós. Por essa razão caminhamos famintos e inquietos, insatisfeitos, e precisamos encontrar respostas essenciais que justifiquem o nosso correr diário aqui nesses 80, 90 anos que a gente vive aqui. As respostas que procuramos devem ser suficientes para nos fazer capazes de levantar da cama toda segunda-feira, a fim de encarar a vida e nos livrar da sensação de que estamos apenas matando o tempo enquanto a morte não vem. A gente precisa encontrar um sentido que nos faça levantar da cama segunda. E é justamente em um dos episódios mais famosos narrados sobre Jesus que a gente pode encontrar um sentido para tudo isso. E é para ele esse episódio que eu quero conduzir você nessa noite. Talvez seja o milagre mais extraordinário de Jesus. E esse milagre é narrado lá no Evangelho de João, capítulo 11. E você conhece essa história porque narra a história de 3 amigos de Jesus. Jesus tinha 3 amigos muito pessoais. 3 irmãos. 2 mulheres, Marta e Maria, e o irmão Lázaro. E Jesus está vivendo a vida dele, e ele recebe uma mensagem de que Lázaro está para morrer, e que ele precisa ir lá para tentar impedir que Lázaro morra. Lembra da história? E a primeira reflexão que eu queria destacar dessa história está logo no início do capítulo 11, no verso 3, quando o texto bíblico diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Imagina alguém saindo, correndo atrás de Jesus, para avisar Jesus que tem alguém doente precisando da ajuda dele. Esse verso nos fala sobre a importância de algo bem presente nos nossos dias. A importância da oração. Quando alguma coisa não está dando certo, a gente ora buscando Jesus para resolver. Marta e Maria fizeram isso. Como Jesus estava aqui na terra, entre eles, ela não precisou ajoelhar e orar. Ela pegou um amigo e falou assim: vai chamar Jesus. Quando acontecem desastres, o espírito humano responde estendendo a mão para ajudar. Quando acontece um desastre no nosso bairro, há comoção na vizinhança. Dependendo da gravidade do acidente, há comoção na cidade, na família.
Quantas vezes grandes acidentes causam uma repercussão enorme no país? Alguns anos atrás, um time de futebol teve o avião, queda do seu avião. Lembra da comoção do país? Equipes de resgate trabalham por horas intermináveis. Milhões de recursos são levantados se necessário. Pessoas fazem filas para doar sangue. Equipes médicas são mobilizadas. Mas posso te dizer uma coisa? O esforço mais essencial é realizado por outra equipe valente. Sabe qual que é a sua tarefa? Cobrir a tragédia com oração. Enquanto algumas pessoas saem de casa, outras buscam um médico, outras ajudam, fazem primeiros socorros, tem outro tipo de gente que se afasta e vai buscar Jesus. Na maioria dos casos, a gente nem fica sabendo os seus nomes. A gente nem sabe quantas pessoas oraram por nós quando a gente estava mal. Foi isso que a gente acabou de ler. A gente não sabe o nome dessa pessoa que foi buscar Jesus. No momento do desespero, em face da morte do irmão, vemos a família cuidando da assistência à saúde. Vemos pessoas indo tentar consolar as irmãs. Vimos a vizinhança reunida em suporte. Mas a gente também vê um anônimo, afastando-se do momento de desengano, para fazer o mais importante naquela história. Qual que era a sua tarefa? Chamar Jesus. Buscar Jesus. Não sabemos o seu nome? Não é importante. Não sabemos o seu sexo? Não vem ao caso. Seu título? Irrelevante. Essa pessoa não é importante por quem ela foi, mas por quem ela foi buscar. Ela foi buscar o extraordinário. Ela foi buscar Jesus. Ela foi até Jesus em nome de um amigo interceder. Essa é a importância da oração. Interceder por alguém que você ama. Seu amigo estava doente e Jesus podia ajudar. Era preciso que alguém orasse. Era preciso que alguém saísse dali enquanto os outros cuidavam das coisas e fosse até Jesus. Por isso esse alguém foi. Outros se preocupavam com o homem doente em outros aspectos. Alguns levavam comida para as irmãs, outros ofereciam tratamento, outros ainda consolavam a família. Cada papel era importante, mas ninguém foi mais importante do que aquele homem ou aquela pessoa que foi até Jesus. João foi cuidadoso em inserir o papel desse alguém na história. A cura começou quando o pedido foi feito chegar até Jesus. A cura começa quando a gente chega a Jesus. Vale destacar que o pedido do amigo, ele destacou o amor de Jesus e não o amor imperfeito de Lázaro, percebe? Quando o amigo chega até Jesus, ele diz assim: Lázaro, aquele a quem tu amas. Que lindo isso, né? É assim que você pode orar por alguém que você quer interceder. Senhor, o Andrei, a quem tu amas, ele está precisando de você. Não aquele que te ama, porque o nosso amor por Deus é imperfeito. Deus não ajuda a gente porque a gente ama Ele. Ele ajuda a gente porque Ele nos ama. Deus não opera o extraordinário na sua vida porque você ama Ele. Deus opera o extraordinário na tua vida porque Ele te ama. E isso é bem diferente. O poder da oração não está naquele que faz a oração, mas naquele que escuta a oração, que é Jesus. A resposta de Jesus foi imediata no verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus leva muito a sério o pedido intercessor. Ele para escutar a nossa oração. Ele ouve a súplica aflita dos idosos na casa de repouso, ouve a confissão brusca de um prisioneiro. Quando alcoólatras pedem misericórdia, quando o cônjuge clama por paciência na hora de maior rancor, quando o empresário sai da rua e entra na capela, Deus ouve. Eu tive o privilégio de passar por diversas situações como essa, em que eu não entendi o que estava acontecendo. Antes de voltar para o teológico para me formar como um pastor, eu trabalhava no mercado.
E eu estava fazendo uma visita a clientes com a minha gerente, que depois veio a ser minha diretora. E a gente estava no carro dela, indo até um cliente. E na ida, ciente de que eu era cristão, ela começou a puxar um assunto sobre como a minha fé funcionava. E ela começou a abrir o coração dela. Coisas assim que acontecem assim, raramente, sabe? Mas são momentos singulares. Quando alguém olha para você que é cristão e não te acha estranho. Não te acha alguém, sabe? É crente, lá vem o crente. Sabe? Aí tem raros momentos assim que alguém olha para a gente e fala assim, olha, dependendo de que tipo de crente que você é, isso acontece mais vezes. Se você não for um crente chato, talvez isso aconteça toda semana. E a gente começou a conversar, ela começou a contar para mim dos desejos do coração dela. Ela queria casar. E ela queria mudar para um apartamento mais sofisticado. Ela estava perdendo noites de sono com os preparativos do casamento. E os negócios da empresa também estavam demandando muito dela. Ela estava muito aflita. E depois que a gente estava voltando da reunião, a gente passou na Avenida Comendador Elias Arzur. Quem conhece a Avenida Comendador Elias Arzur? Chácara Santo Antônio, Chácara Flora, não sei ali o bairro exatamente. Mas ali na Comendador Elias Arzur tem uma famosa igreja anglicana. Você conhece a igreja anglicana do Reverendo Aldo? Reverendo Aldo, santo casamenteiro de São Paulo, conhecidíssimo. Os mais famosos, as celebridades do país casam com o Aldo. O Aldo teve um programa na GNT há um tempo. O Aldo é conhecidíssimo por ser o reverendo que mais casa pessoas em São Paulo. A gente passou, a alta sociedade paulistana casa com o Aldo. E a gente passou na frente da igreja anglicana, da catedral. E por alguma razão ela falou assim, vamos parar aqui um pouquinho? E ela me convidou para parar e para conhecer a igreja. E como eu estava disposto a conversar com ela sobre esses assuntos, a gente parou. E naquele dia, por um acaso, o Aldo estava lá. E ela pôde conhecer a igreja. E depois ela conseguiu falar com o reverendo Aldo. Ela tinha um sonho de casar. Ela viu como a igreja é linda. Quem já entrou ali naquela igreja para ver algum casamento? Eu já tive o privilégio de entrar naquela igreja por algumas outras razões. Mas quem já foi a um casamento na igreja anglicana na Elias Arzur, sabe, né, do reverendo Aldo, sabe como é linda aquela catedral. Modelo americano, uma área verde ao redor, pavões andando por ali, é bem bonito. E aquilo estava me soando um pouco estranho, mas depois que ela conversou com o Aldo, ela falou, André, eu preciso entrar lá dentro. A gente entrou dentro da capela. E quando a gente entrou, ela foi lá para frente, foi aqui assim à frente da... Eu tenho que voltar para a luz aqui, ó. Eu tinha que vir até aqui assim à frente. Ela veio, se ajoelhou e começou a rezar. E eu lá atrás, olhando aquilo, achando aquilo o máximo, né? Como uma pessoa que não crê em Deus, ela não tinha uma religião. Ela estava ali em busca de alguma coisa, aflita, ela estava em busca de algo. E eu me ajoelhei lá atrás e comecei a orar por ela também. Falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Mas ouve a oração dessa pessoa, por favor. O tempo passou, eu fui embora da empresa, ela foi seguir a vida dela, eu fui seguir a minha, me tornei pastor. Em 2016, por um acaso, no meio do ano, eu recebi um inbox no Facebook dela. E era ela, minha ex-chefe, dizendo assim, eu printei a tela, pode jogar aí, não sei se vai dar para você ler ali, mas eu leio aqui para você o que ela escreveu. Olha o que ela escreveu 6 anos depois. Andrei, bom dia. Ontem bateu muita vontade de compartilhar um momento que foi nosso. Diante de muitas conversas e visitas a clientes, há 6 anos, paramos para rezar em uma igreja anglicana em Santo Amaro. Eu falando que gostaria de mudar de São Bernardo e desejando ter filhos, uma equipe unida, etc. E você rezando para descobrir seu caminho. Ontem retornei àquela igreja e somente agradeci, pois meu casamento continua maravilhoso. Mudei para Santo Amaro, em um AP que sonhava. Tive uma filha, criei o hábito de ler a Bíblia e sou muito reconhecida pelos meus pares e colaboradores na empresa. Tudo o que pedi há 6 anos e hoje tenho também que te agradecer por ter feito parte desse momento de oração nessa igreja. Desejo a você e sua família muita felicidade e se tiver por um sol postar algo sobre a Bíblia, adoraria, até escreveu, confundiu aqui o digitar, mas ela queria ter acesso a mais coisas sobre a Bíblia, ela adoraria receber mensagens minhas sobre a Bíblia. Eu fiquei impressionado com aquilo. Um momento de oração. Olha a importância de uma oração. Ela me provocou a olhar para trás. E eu me lembro que quando eu li essa mensagem, eu olhei para trás e me lembrei que em 2014 eu estava aflito, porque eu estava abandonando o meu emprego aqui em São Paulo,
E eu estava voltando para o teológico para terminar meu curso de teologia. E a minha esposa, a Suzy, éramos nós três. Eu, ela e a Vitória. A Valentina ainda não existia. E eu cometi um erro a não se cometer, viu? Eu cheguei na empresa um dia decidido, impulsivamente, porque eu senti que o Espírito Santo tinha falado comigo e acabou. Eu cheguei lá e pedi demissão, sem avisar ela que eu tinha pedido demissão. E ali na Berrine, na General Gentil Falcão, onde ficava o prédio da empresa que eu trabalhava, eu era um Key Accounting Senior de uma empresa de tecnologia, cuidava de uma carteira dos maiores players de varejo do país, que eram clientes da empresa que eu trabalhava. E eu era muito melhor remunerado do que um pastor adventista é remunerado. Agora, você imagina minha esposa, quando soube que eu tinha pedido demissão do negócio. Aí eu saí ali no vão do prédio, na frente da Praça General Gentil Falcão, perto da Padre Antônio, na Berrine, onde tem uma padaria liriense. Você conhece esse lugar? E eu liguei para ela e falei, amor, deixa eu contar uma coisa. Eu tive que ligar, porque se eu chegasse em casa ia ser pior, né? Eu falei, vou avisar antes de ir para casa. E contei, a gente chorou junto. E ela me questionava, e como é que vai ser? Eu falei, não sei, Deus não falou como vai ser, Ele só falou para eu sair. Eu preciso perguntar para Ele como é que vai ser, depois eu te conto, mas eu não estou sabendo ainda, não, Ele só falou para sair. E quando ela me mandou isso em 2016, eu voltei para um caderninho de oração meu de 2014, eu lembro que eu parei num parque que tem ali na Chácara Santo Antônio, perto ali nos fundos do Objetivo, na Avenida Santo Amaro, tem um parque que me esqueceu, agora não é o Alfredo Volpe, é aqui perto do São Luís, no Morumbi, perto de onde eu moro, não é esse. Você conhece esse parque ali na região de Santo Amaro? E eu parei ali, orei com Deus e comecei a colocar os sonhos do meu coração no papel. Eu queria, daqui 5 anos, estar assim, eu queria morar em tal lugar, eu queria trabalhar em tal lugar, eu queria ter essa formação, eu queria ter isso. Chorei com Deus, orei com Deus. Fechei aquele caderninho. Quando eu recebi essa mensagem, eu fui até aquele caderno. E eu tive que agradecer a Deus. Porque todos os itens, olha só, todos os itens que estavam naquele papelzinho, naquele caderninho, até os metros quadrados do apartamento que eu disse que eu queria morar estavam assim, bem próximos daquilo que eu sonhei. Eu tinha esquecido que eu tinha pedido aquilo para Deus. Eu desafio você a olhar para trás, quanta coisa que você já pediu para Deus e que você esqueceu de agradecer, que Ele já colocou em ordem na tua vida. Ele já tem feito o extraordinário agora na tua vida. Jesus, Ele nos trata conforme a nossa necessidade. Essa é uma outra lição dessa história. Um outro momento curioso da narrativa desse milagre é o tratamento dado por Jesus a cada uma das irmãs. Se você perceber, Deus dá um tratamento diferente para cada uma das irmãs. A primeira, que se aproxima de Jesus quando ele chega e Lázaro já está morto há 4 dias, Jesus se atrasa. Quantas vezes a gente ora e pede um milagre e parece que Jesus está atrasado, né? Eu preciso te dizer, Jesus nunca está atrasado. Ele está sempre na plenitude do tempo. Ele conhece mais do que você, Ele é soberano. Você é pó e não conhece os desígnios dEle. Ele nunca está atrasado. Mas Ele chegou 4 dias depois que Lázaro morreu. Para Marta Ele estava atrasado. E aí Marta já chegou indignada, e antes de dar bom dia, boa tarde, ou muito obrigado porque o Senhor veio para Jesus, a pergunta de Marta, no capítulo 11, verso 21, foi de cara assim, olha: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Percebe a indignação de Marta? Se o Senhor, onde é que o Senhor estava? Quantos de nós já não fizemos essa pergunta para Jesus, ou para Deus, diante da dor, do sofrimento, ou da perda de alguém que amávamos? Senhor, onde o Senhor estava quando aquela pessoa que eu amava morreu? Onde o Senhor estava que o Senhor deixou acontecer aquele acidente? Onde o Senhor estava quando aquela desgraça aconteceu? O Senhor estava onde? Marta, assim como nós, perguntou para Jesus: onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Por que o Senhor não estava aqui? Por que o Senhor não chegou a tempo? Assim somos nós. A nossa angústia nos provoca a fazer essas perguntas para Deus. Onde o Senhor estava? O Senhor está atrasado. O Senhor não me escutou? O Senhor não ouviu? Não recebeu minha mensagem? Não ouviu minha oração? O Senhor estava em silêncio? E aí Jesus dá uma explicação teológica para Marta. No verso 23, ele diz assim: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir.
Marta então dá uma declaração da crença bíblica na ressurreição. No verso 24 ela diz assim: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Porque Marta entendia o que pensava o pensamento judaico. Para o pensamento judaico, quando a gente morre, a gente não vai para o céu ou para o inferno. Para o pensamento bíblico, quando a gente morre, a gente vai para a sepultura. E a gente aguarda uma outra coisa, a gente aguarda aquele último dia onde os mortos serão ressuscitados. Marta sabia disso, ela disse assim: eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. E aí Jesus explica. Eu vou ler aqui para vocês, não vai projetar, mas o verso 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê você nisso, Marta? Que resposta! Resposta teológica de Jesus para Marta. Resposta filosófica de Jesus para Marta. Jesus respondendo às questões do coração de Marta. Naquele momento, no diálogo com Jesus, Marta passou a ter 3 coisas diferentes. 3 coisas mudaram na vida de Marta. Primeiro, e aí isso eu quero projetar para vocês. Primeiro, Marta passou a ter uma nova compreensão da fé. O verso 22 diz assim: mas também sei que mesmo assim, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Marta passou a ter uma nova compreensão da fé. Ela diz assim: o Senhor está atrasado, o Senhor demorou para chegar, mas eu sei de uma coisa: tudo que o Senhor pedir para Deus, Deus pode fazer. Isso é uma nova compreensão da fé. Depois ela passa a ter uma nova compreensão da verdade. Quando Jesus vira para ela e diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê você nisso, Marta? Ela passa a ter uma nova compreensão da verdade. Ela começa a entender que a crença em Deus faz se tornar real o extraordinário que está dentro de nós, que Salomão disse que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Quando a gente encontra o eterno, quando a gente tem um encontro com o eterno, as nossas buscas pela eternidade se satisfazem. Só em contato com o eterno, só em contato com algo que transcende a nós, podemos ter satisfeitos as nossas buscas mais íntimas. Mas ela também passou a ter uma nova compreensão do Senhor. E depois que Jesus disse isso para ela, ela se acalma, volta atrás do que ela disse. Ela fala: como eu pude dizer isso para Jesus? E ela responde assim, verso 27: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Basta. Diante do eterno, tudo basta. Todas as buscas se encerram em Jesus. Todas as buscas do nosso coração se encerram em Jesus. Aquilo que Marta negligenciou conhecer em tempos alegres, ela precisou aprender frente ao drama da dor. E às vezes nós somos assim. A gente tem a oportunidade de conhecer o extraordinário, o eterno, crer em Deus em tempos alegres. Mas muitas vezes é só em tempos de dor que a gente consegue entender que há uma transcendência que nos suporta. Negligenciamos a presença de Jesus em nossa vida quando estamos bem. Perdemos de aprender dele a paz que poderá confortar nosso ser nos momentos mais difíceis, para só então, nos momentos de dor, aprendermos quem ele é. Com Marta, essa foi a resposta de Jesus. Com Maria foi diferente. O tratamento foi outro, porque Maria conhecia Jesus de um jeito diferente. Curiosamente, a afirmação de Maria foi a mesma que a da sua irmã. Se você vier comigo ao verso 32, diz assim: Jesus sai de Marta e vai até Maria. E no verso 32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria? A pergunta de Maria era a mesma de Marta. Diante da dor, Maria reage do mesmo jeito: Senhor, onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Por que o Senhor não estava aqui? O que o Senhor estava fazendo? Por que o Senhor se atrasou? O verso 33 diz que Jesus, ao ver Maria, ele ficou triste e se comoveu. Mas aí a gente chega no mais belo verso das Escrituras, o verso 35 do capítulo 11 de João. Sabe o que diz o verso 35 do capítulo 11 de João? Jesus chorou. Jesus sabe responder às nossas necessidades individuais.
Jesus sabia que Marta era um tipo de gente mais racional, que diante da dor, ela precisava de respostas às suas questões. Por isso, para Marta, Jesus ofereceu respostas filosóficas à perda, à finitude, à morte, à dor. Marta, o que você está precisando para acalmar o teu coração é que eu te explique, não é? Então deixa eu te explicar, se você crê em mim, ainda que morra, viverá. Fique em paz, deixa eu te explicar o que é isso. É a eternidade agora, já começou. Se você creu em mim, você já está na eternidade. A morte é só parte do processo da eternidade. Já começou, viva agora. Respondido, Marta. Aí ele vai para Maria, ele sabe que Maria não tem questões. Porque muitos de nós não têm questões filosóficas diante da dor. Diante da dor nós temos questões emocionais. Tem muita gente que diante da dor não precisa de uma explicação. Precisa de um ombro que chore junto. Diante de Maria, Jesus não oferece uma explicação sobre a morte. Diante de Maria, ele acolhe no peito e a consola, chorando junto com ela. Eu não sei que tipo de pessoa é você. Eu não sei se as suas questões são filosóficas, racionais, ou as suas questões são de ordens emocionais, mas eu preciso te dizer que diante de Cristo, todas as nossas buscas se encerram. Ele sabe oferecer para nós aquilo que nós precisamos. Sejam respostas, sejam consolo. Assim somos nós. Uns com maior necessidade lógica, que esperam de Jesus respostas teológicas. Outros com maior necessidade emocional, que esperam de Jesus um colo para chorar juntos. Jesus esteve disponível às duas irmãs. Em meio a esse drama todo, a gente ainda tem mais duas figuras nessa história. Aqueles que acompanharam à distância e que pouco ajudaram, porque sempre quem acompanha à distância pouco ajuda, mas ainda assim emite suas opiniões de espectador, sabe? Aquele tipo de gente que fica olhando aquela situação do outro. O outro está sofrendo e ele está aqui dando opiniões. Ainda hoje muitos, ao invés de seguirem Jesus, são seus espectadores. O primeiro grupo, no verso 33, diz assim, ó: então disseram os judeus, vede quanto o amava. Porque viram que Jesus chorou. Ficaram assim, impressionados. Cutucaram o outro. Viu lá como Jesus amava essa família? Você viu, menina, como que Jesus amava aquelas meninas lá? Mas tinha um outro grupo que opinava no verso 37. No verso 37 tinha um grupo que dizia assim: mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Percebe? A história ainda não tinha acabado. Jesus ainda ia ressuscitar Lázaro, mas por enquanto ele só estava acalmando as irmãs. Ele explicou para Marta, ele chorou com Maria, e as pessoas aqui assistindo e dando suas opiniões. Nossa, vê como ele amava ela. E o outro, mas também podia ter chegado mais cedo, né? Para salvar, já que ele amava. Alguma coisa na morte nos leva a acusar Deus de traição. Alguma coisa na morte nos leva a acusar Deus de traição. Onde ele estava? Se Deus estivesse aqui, não haveria morrido, meu irmão. Onde Deus estava? Tem gente que não acredita em Deus até que tenha que culpá-lo por algo. Tem gente que diz não acreditar em Deus até que tenha que culpar Ele por algo. Eu conheço um monte de gente que diz que não acredita em Deus, mas diante da tragédia fala, onde Deus estava? Eu falo, você não acreditava nele? Agora você quer que Ele exista para você culpar Ele? A história nos mostra uma dura realidade para a humanidade. A morte chega, inclusive, àqueles que Jesus mais ama. A morte chega, inclusive, àqueles que Jesus mais ama. Mas aqui a gente ainda pode receber a vida extraordinária. Esse, com certeza, foi o mais poderoso milagre relatado sobre Jesus. Jesus ressuscita o seu amigo. E esse, com certeza, foi o mais fantástico e o mais extraordinário dos feitos e dos prodígios e dos sinais relatados no Evangelho de João. E João vai deixar bem claro porque faz isso no verso 31 do capítulo 20, que a gente leu no sábado passado. Ele vai dizer assim: estes, porém, estes quais, os milagres que eu escolhi para relatar aqui, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Duas coisas que esse texto nos diz. A primeira é que o milagre existe para revelar o Deus do milagre. O milagre não existe para satisfazer as suas demandas. O milagre não existe para deixar a sua vida mais confortável. O milagre existe para revelar o Deus dos milagres na tua vida. Segunda coisa, para que crendo no Deus do milagre, a vida eterna comece agora na tua vida.
A vida eterna começa quando a gente aceita o Cristo. A vida eterna começa quando a gente aceita o eterno na nossa vida. A vida eterna começa quando a gente tem um encontro com o extraordinário. E o extraordinário nos oferece o extraordinário agora. Começa agora. Quer ter uma vida extraordinária? Quer ter uma vida eterna, plena, repleta? Aceite o eterno. Busque o eterno. Ande com o eterno. A vida eterna assume uma compreensão singular no último dos evangelhos a ser escrito. Sabe, no Antigo Testamento, vida eterna podia significar muitas coisas. Quando o Antigo Testamento fala de vida eterna, ele pode estar falando de bem-estar, de uma vida satisfeita, mas quando o Antigo Testamento fala de vida eterna, ele principalmente está dizendo de uma vida escatológica, de uma vida por vir, de uma vida pós-morte. E tem muita gente que quando pensa em vida eterna, pensa a vida eterna para além da vida, pensa a vida eterna para algo pós a morte. É assim que o Antigo Testamento fala de vida eterna. Nos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vida eterna também tem essencialmente esse sentido escatológico. Quando Mateus, Marcos e Lucas falam de vida eterna, eles na maioria das vezes estão falando de uma vida por vir, uma vida pós-morte. Mas no Evangelho de João é diferente. No Evangelho de João a gente tem 2 dimensões da vida eterna, que somando-se tornam-se uma única vida eterna. No Evangelho de João a gente tem a dimensão futura da vida eterna, a vida pós-morte. Mas a gente também tem no Evangelho de João a dimensão presente da vida eterna, a vida antes da morte. Eu preciso dizer para você nessa noite, existe vida antes da morte. Porque tem gente que está vivo, mas não está vivendo. Mais importante do que dizer para você que tem vida depois da morte, é eu dizer para você nessa noite, tem vida antes da morte, viva! Para João, a vida eterna não nos aguarda no futuro, quando Cristo voltar e nos ressuscitar, mas para João a vida eterna começa agora, quando a gente aceita Jesus, quando a gente crê nele e nasce de novo. Essa nova vida, esse novo nascimento é um nascimento eterno. Logo no início do seu evangelho ele vai dizer assim, no capítulo 1 de João, verso 11 a 13, ele diz assim: veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, falando de Jesus. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem, presta atenção, estes não nasceram segundo a ordem natural. Estes não nasceram para uma vida ordinária. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Há um tipo de nascimento que é um nascimento para a eternidade. E esse novo nascimento, o Evangelho de João vai dizer que é o batismo daqueles que creem em Jesus. Quando você se batiza nas águas, você morre, o homem ordinário morre e nasce para a eternidade o homem extraordinário. A vida eterna começa aqui. Uau! Um nascimento fora da ordem natural, João está dizendo. Uma nova vida fora do ordinário. Um nascimento para o extraordinário agora. A vida extraordinária está em Cristo, e ela é concedida a todo aquele que crê. E é João quem vai dizer isso no capítulo 5, verso 26. Na realidade é Jesus quem vai dizer isso, e João escreve, olha o que ele diz. Porque, é Jesus falando, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus tem vida em si mesmo. Agora, essa vida que o Filho tem, Ele também nos dá. É concedida hoje àquele que escolher nascer de novo. E é Jesus quem vai dizer na sequência. No capítulo 10, verso 28, ele diz assim: eu lhes dou, olha só, o Pai deu a vida eterna para o Filho. E agora nesse texto, assuma para você esse texto. Porque Jesus está dizendo para mim e para você, ele está dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém os arrebatará da minha mão. Aqueles que aceitam Jesus, ninguém os tirará da sua mão. E estes já receberam a vida eterna agora. A vida eterna no Evangelho de João começa aqui. A vida extraordinária nada mais é do que uma experiência com o extraordinário. E é isso que o texto vai dizer mais uma vez para a gente. Eu quero te colocar todos esses textos. Capítulo 17, verso 3 de João.
E a vida eterna é essa. Quer saber o que é vida eterna? Quer saber o que é vida eterna? E a vida eterna é essa. O quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem? Quer saber o que é vida eterna? A vida eterna é conhecer o eterno. A vida eterna é ter um relacionamento com o eterno. A eternidade colocada no nosso coração só se satisfaz diante do eterno, na presença do eterno. A vida extraordinária está disponível para nós agora. Quando uma vida ordinária encontra o extraordinário, essa vida pode experimentar o extraordinário agora. Essa é a beleza do cristianismo. Isso faz do cristianismo o mais poderoso discurso ideológico da história da humanidade. Pode escolher qualquer outro discurso ideológico e compara com o cristianismo, você vai ver como todos são frágeis diante da ideologia cristã. Eu estaria até aqui incorrendo num grande erro de reduzir a visão de mundo judaico-cristã a uma mera ideologia, porque a visão de mundo judaico-cristã é muito mais do que uma ideologia, é uma visão de mundo, é um entendimento da realidade, é uma cosmovisão. O milagre da ressurreição de Lázaro queria nos ensinar que a vida eterna começa agora. Desde agora ela já é eterna para aqueles que creem. E o que a ressurreição tem que ver com tudo isso? O que a ressurreição tem que ver com isso que a gente está falando? É porque é ela que nos garante a vida após a morte, mas também é ela que nos garante a vida antes da morte. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, quando ele faz um tratado sobre a ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, chegando em casa, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios, e você vai entender o que eu estou te dizendo. Mas Paulo vai dizer assim na sua primeira carta aos Coríntios, ao povo de Corinto, no capítulo 15, verso 17, ele diz assim: presta atenção, e se Cristo não ressuscitou, se a tumba não estiver vazia, se naquele domingo ele não tiver saído de lá, então estamos todos perdidos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos então os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo Jesus não ressuscitou, somos então os mais infelizes de todos os homens. A vida perde o sentido. Se Cristo Jesus não ressuscitou, se a tumba não estiver vazia, então a gente está perdendo tempo aqui. Ser cristão é primariamente crer que Cristo Jesus ressuscitou. Se você não acredita na tumba vazia, você está perdendo tempo aqui nessa noite. Porque o que confere sentido para a vida do cristão é a crença de que Ele ressuscitou. E eu estou apostando todas as minhas fichas naquela tumba vazia. É aquela tumba vazia que ressignificou a minha existência. É aquela tumba vazia que deu sentido para a minha vida agora. Aqui está a beleza na crença cristã na ressurreição. A ressurreição é fator condicional para a vida alegradora. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, então somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, se cremos que Ele ressuscitou, então podemos necessariamente ser os mais felizes de todos os homens. Percebe o contraponto de Paulo? Se Ele não ressuscitou, somos os mais infelizes. Mas se Ele ressuscitou, temos o direito de sermos os mais felizes de todos os homens. Essa é a conclusão de Salomão no Eclesiastes que a gente começou. Na sua busca por entender o sentido da vida naquele livro, ele conclui que a vida não tem qualquer sentido mesmo. Mas ele diz assim no final do seu livro, que o que nos resta, resta ao homem confiar que Deus está no controle de tudo. A vida não tem sentido. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas nos resta ao homem confiar que Deus está no controle. É difícil, né? Largar o volante da vida e deixar Ele conduzir. Mas enquanto a vida, Salomão diz, viva. Depois de dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração, Salomão vai dizer na sequência do seu texto que a gente leu no início, ele vai dizer assim, verso 12, a gente leu o verso 11 do capítulo 3, verso 12. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Que é o recadinho da noite para você da Bíblia? A vida não tem sentido nenhum. Mas Salomão vai dizer assim, eu descobri uma coisa. Enquanto a gente está vivo, viva.
Salomão diz assim para a gente: existe vida depois da morte, mas tem uma informação mais legal para dar para vocês. Tem vida antes da morte também. Você está vivo? Viva. Seja feliz. Desfrute a vida. Já que a vida eterna começou agora, tome posse do extraordinário agora e viva. É isso que o texto sagrado quer nos dizer. Como a gente pode fazer isso? No capítulo 9 de Eclesiastes, Salomão nos diz, de modo bem prático, e é assim que eu encerro nessa noite para você. Eu vou te deixar aqui o modo bem prático que Salomão deixou para a gente. E eu vou concluir com Salomão para você. No capítulo 9 de Eclesiastes, nos versos 7 a 10, Salomão nos dá 4 dicas de como você pode sair daqui dessa noite e desfrutar o extraordinário agora. Capítulo 9 de Salomão, verso 7, ele vai dizer assim: já que a vida não tem sentido nenhum e nos resta acreditar que Deus está no controle, então deixa o controle dele, deixa o controle da vida na mão dele, deixa que ele está cuidando das coisas, e enquanto ele te deu vida, viva. Você está vivo hoje, viva. E ele vai dizer assim no verso 7: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agradou das tuas obras. Você está vivo, viva. Você está vivo, coma, celebre, sem culpa. Vai comer, sai daqui, vai comer, vai beber seu vinho sem culpa. Deus já se alegrou de você. Seja feliz, Ele te deu vida hoje, viva. Tem vida antes da morte, é isso que o texto sagrado está dizendo para você hoje. Eu preciso te dizer nessa noite: há vida hoje. Viva, porque tem muita gente aqui dentro que está esperando a morte chegar. Tem muita gente aqui dentro que não está conseguindo sair da cama. Tem muita gente aqui dentro que já entendeu que às vezes não viver é melhor. Sabe o que o texto sagrado, sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Meu filho, se eu te dei vida hoje é porque eu já me alegrei de você. Então viva, coma gostosamente o seu pão, beba alegremente o seu vinho, porque eu já me alegrei de você. Segunda dica, verso 8. Anota aí. Verso 8, você vai ser feliz. Se você é crente, você tem que ser feliz. Se você aceitou Jesus, é para sair daqui para ser feliz, não para sair criticando os outros, apontando o erro dos outros, sendo moralista. Não, isso não é Jesus. Jesus está dizendo para você assim: meu filho, eu estou te dando vida eterna agora, viva. A melhor maneira que eu tenho de agradecer a Deus pela vida que Ele me deu é vivendo. Verso 8. Vista, é Salomão. Ele manjava. Vista roupas elegantes e use perfume, por favor. Sabe o que o verso 8 está dizendo? Ele disse assim no verso 7: coma gostosamente o seu pão e beba alegremente o teu vinho. Depois ele diz assim: esteja sempre pronto para a festa. Esteja sempre vestido para o rolê. Você tem que estar sempre pronto. Te ligaram, desceu para a praia? Desci, estou pronto, vamos, partiu? Não, partiu Maresia, partiu Mareca. Não, vamos para a pizzaria hoje à noite, família Mancini? Vamos, família Mancini, merchan. Partiu, vamos comer, vamos comer. Eu estou sempre pronto. Salomão está dizendo: você está vivo. A maior demonstração de que a gente entendeu que Ele nos aceitou é vivendo uma vida feliz, estando sempre pronto para a festa. Esteja sempre vestido para a festa, esteja sempre arrumado. Tocou o telefone? Estou dentro. É date todo dia, entendeu? E amém, glória a Deus por isso. E Deus seja louvado. E aí, quando você sair para o rolê, você vai conseguir viver o próximo verso, verso 9. Olha só o verso 9. Desfrute a vida com a mulher. Eu queria trocar mulher aqui por pessoa. Desfrute a vida com a pessoa que você ama. Desfrute a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa vida sem sentido. E ele continua, mas é sem sentido a vida. Mas enquanto tem vida, irmão, vive. Na outra versão vai dizer assim: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus te dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido. Porque essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Viva com, ame. Você está vivo? Ame. Encontre alguém para amar. O amor, o casamento, a parceria, o companheirismo. Há um sentido no dom do casamento que confere maior significado para a vida. Ame. Eu não sei se Deus concorda com todas as formas de amar, mas eu sei que Ele discorda e condena todas as formas de ódio. Eu não consigo entender cristãos que odeiam ou adotam discursos de ódio
contra certas formas de amar. Ame. Você está vivo? Encontre alguém para viver junto. Compartilhe a vida e os momentos. Crie bancos de memória com as pessoas que você ama. Você está vivo. É para amar. Verso 10. E última dica, você está anotando. Última dica, para você sair daqui e ser feliz hoje. É agora, o extraordinário é agora. E não sou eu, é o texto bíblico que está te dizendo isso. Tome posse disso nessa noite na tua vida, pelo amor de Jesus. Verso 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você está vivo? Trabalhe. Trabalhe. Crie. Produza. Empreenda. A maior característica divina no ser humano é a capacidade de criar. Você está vivo? Crie, empreenda, inove, trabalhe, porque isso dá sentido para a vida. Não ame o ganho, ame o trabalho. Há louvor no amor ao trabalho, há desgraça no amor ao ganho. Não ame o ganho, ame o trabalho. Mas Salomão está dizendo uma coisa para você nessa noite. Tudo quanto tiver as tuas mãos, faça. Mas não queira fazer o que não veio na tua mão para fazer. Está entendendo? É para você fazer o que veio na tua mão. O que não veio na tua mão não é teu, é do outro. Não sai atrapalhando o trabalho dos outros. Cuida do seu. Se ele pedir ajuda, você ajuda. Mas o Salomão está dizendo assim, respeite os seus limites. Não seja workaholic. Trabalhe, mas não seja workaholic. Saiba que você tem limites. Tem muita gente que já passou dos limites, que já não está mais aguentando uma vida de estresse enorme, porque aceita mais trabalho do que as suas forças podem realizar. Ele vai dizer assim, tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Outra dica de Salomão, tudo que você tiver forças para fazer, faça. Mas não faça nada além das suas forças. Respeite os seus limites, porque Deus respeita os seus limites. Quantas pessoas estão com a sua saúde mental afetada, porque têm tentado realizar mais do que as suas forças permitem, porque não respeitam os seus limites. Quer ter vida alegradora? Trabalhe, crie, mas respeite os seus limites. Você está vivo? Ainda está vivo aí? Se você está vivo, viva. Mais importante do que nos garantir que existe vida após a morte, a ressurreição quer nos dizer que existe vida antes da morte. A eternidade já começou para aqueles que creem no extraordinário. Viva o extraordinário agora na sua vida. Viva, viva, viva. Saia daqui hoje e vá celebrar a vida, porque essa é a única maneira que a gente tem para agradecer a Deus pela bênção da vida de hoje. Se você está vivo, viva. Vamos orar para agradecer a Deus pela vida? Amém? Você está vivo ainda? Amém. Então você vai sair daqui para viver e agradecer a Deus pela vida. Santo Deus, a gente te agradece muito, Senhor, muito, muito, porque o Senhor nos deu o dom da vida. Muito obrigado porque o Senhor realiza o extraordinário na nossa vida. Porque o Senhor já nos ofereceu o extraordinário agora, porque o texto sagrado diz que aqueles que encontraram com o Eterno podem ter as suas satisfeitas, as suas angústias e as suas buscas e o seu desejo pela eternidade. Salomão disse que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. É por isso que nada desse mundo nos satisfaz, porque tudo aqui é passageiro. É por isso que a vida só tem sentido quando a gente se conecta com o transcendente, quando a gente se conecta com o Eterno. E é só em contato com o Eterno que a nossa vida pode ter sentido. E quando a gente entra em contato com o extraordinário, a nossa vida ordinária sai do ciclo ordinário e começa a ser extraordinário agora. A fé na ressurreição, a crença que temos de que aquela tumba está vazia, nos garantiu a promessa de que ainda que morramos, viveremos. E nós cremos nisso. Há vida após a morte. Mas mais do que isso, Senhor,
Concede a cada uma dessas pessoas que estão aqui e aquelas tantas outras que estão assistindo pela internet, vida antes da morte, Senhor. Há vida agora, há vida antes da morte. Se o Senhor deu vida para nós hoje, é a única maneira que temos de agradecer o Senhor pela vida que o Senhor nos deu, é vivendo, é celebrando, é comendo o nosso pão, é bebendo o nosso vinho, é estando pronto para as festas, é gozando a vida e compartilhando a vida com a pessoa que a gente ama, é trabalhando e respeitando os nossos limites. Ajuda a gente a entender isso, Senhor, e a sair daqui para viver. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus seja louvado, viva, viva, viva. Palmas para o extraordinário. Deus te abençoe. Vai comer tua pizza agora e sair com a pessoa que você ama, que essa é a melhor dica que Jesus deu para você hoje, viu? Deus te abençoe.